Boa noite, irmãos. É com alegria que mais uma vez estamos aqui, transmitindo um culto online da primeira Igreja Batista de Mesquita. Hoje que é uma noite especial, noite de Páscoa, noite que celebramos essa ressurreição do nosso Rei, do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. E se hoje nós estamos aqui e podemos dizer que somos libertos, é porque o nosso Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou hoje. Amém. Convido os irmãos que estiverem online para mandarem os seus pedidos, os seus agradecimentos. Já nós estaremos lendo esses pedidos, essas intercessões, esses agradecimentos e fazendo uma oração especial por todos eles também. Vamos orar nesse momento para darmos início ao nosso culto. Senhor Deus, nós te agradecemos primeiramente pela oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua casa, de podermos Te adorar, Senhor Deus, com liberdade e podermos estar aqui com saúde, Senhor Deus, para prestar esse culto de louvor e adoração a Ti, ó Pai. Senhor, muito obrigada, porque nós sabemos que as Suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã em nossas vidas. E mesmo quando não somos merecedores de tamanha graça, o Senhor olha por nós, o Senhor cuida de nós em cada detalhe, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pelo ar que nós respiramos. Obrigada, Senhor, pelo sustento que o Senhor nos dá, pelo alimento que não nos deixa faltar nas nossas despensas, Senhor, e também por nossos lares, por nossas famílias, as pessoas que estão mais próximas de nós, Senhor Deus, que de alguma forma nesse momento difícil que o mundo passa, nos ajuda, Senhor, está sempre conosco. Senhor, nesse momento nós queremos Te pedir por todos os irmãos que estão atentos a esse culto, Senhor Deus, também em suas casas, juntamente com seus familiares, prestando esse culto a Ti, Senhor Deus. Mesmo longe, mesmo distantes uns dos outros, nós sentimos que temos comunhão, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor está conosco em todos os lugares, em todos os momentos de nossas vidas, Pai. Então, que nesse momento o Senhor possa estar visitando cada lar, que o Senhor possa estar recebendo cada adoração, cada louvor, cada oração, Senhor Deus, cada pedido no Seu trono com cheiro suave, Senhor Deus. Que o Senhor continue conosco, Deus, e durante esse momento tão difícil de pandemia em que passamos no mundo, Senhor Deus, que o Senhor sare essa nação, Deus. Que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue nos sustentando, Senhor Deus, cuidando do seu povo, Deus. E que o Senhor continue, Senhor Deus, nos dando força, sabedoria para passar por essa dificuldade. E, Senhor Deus, entendendo que a fé em Ti tem que ser inabalável, Senhor Deus. Independente das circunstâncias, nós podemos contar contigo e sabemos que o Senhor é conosco, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor ainda vai fazer durante esse culto. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Momento de louvor. Diante de um episódio tão grandioso como aquele, diante de tamanho gesto por mim e por você, não há como não nos quebrantar. Não há como nosso coração não estar quebrantado diante de tanto sacrifício. Sacrifício esse que trouxe-nos vida e vida em abundância. Então que verdadeiramente eu, você, possamos estar contritos, com disposição para louvar e adorar a Jesus, o ressurreto, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar.
meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Adora o Senhor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Nesse momento, nós faremos uma leitura bíblica que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 19 a 22. Os irmãos acompanhem em seus lares e vamos ler juntos. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Porque assim como um homem veio à morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Amém. Chegou um momento de fidelidade e gratidão. Esse é um momento especial, né? Porque é um momento em que nós, através dos nossos dízimos e ofertas, nós glorificamos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. É uma forma de gratidão, né? Pelo sustento que Ele tem nos dado, quando nós devolvemos o dízimo à sua casa e também
trazemos ofertas no altar dele. E você aí da sua casa pode estar fazendo isso. Né? Aqui nós temos os dados, né, das contribuições, dados bancários da igreja, onde você pode estar fazendo uma transferência online. E também, às quartas-feiras, nós estamos selecionando alguns irmãos para irem aos lares de quem assim desejar, para pegar as doações do Celeiro do Amor. Essas doações elas podem ser feitas tanto em gênero alimentício, como também em material de limpeza e de higiene pessoal. Que nós sabemos que nesse momento é um momento em que as pessoas precisam realmente, né, estarem bem higienizadas, utilizando o sabonete para lavar suas mãos e também o álcool em gel. Então, se os irmãos puderem também contribuir com esses itens, com certeza muitas famílias ficarão gratas em receber essas contribuições. Vamos entoar um hino que tem como título Porque Viva Está. Deus enviou seu Filho amado no amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que belo é o nenenzinho, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro. Cristo vivo está, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador. Porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Amém. Nesse momento, nós vamos fazer a leitura, né, de todos os pedidos que foram realizados até agora, através do nosso Facebook. Roberto Soares pede para que oremos por nossos governantes
que encontrem entendimento para as ações necessárias. Patrícia Aleixo agradece pelo aniversário de seu filho Pedro Lucas, na parte da manhã. Já foi até comentado sobre o aniversário do Pedro, né? Que Deus continue abençoando a sua vida. Zuleide Frossar pede por Sócrates, esposa e filhas, e também por Márcia, nora da vizinha dela, que também está grave com Covid. Lindalva Moreira pede pelas famílias mais necessitadas nesses dias. Iracema Almeida pede pela família de sua amiga Sandra, que partiu hoje, pede consolo aos seus familiares. Joseni Miranda pede oração por sua família. Dalva pede oração por Renato, esposo de sua sobrinha, que está com suspeita de coronavírus. Diácono Gerson pede oração por sua sobrinha Natália, que foi diagnosticada com coronavírus e ela é da área da saúde. Lembrando também, irmãos, essa semana, um amigo nosso, meu e do Léo, que também se chama Léo, esposo da nossa amiga Rafaela, ele acabou tendo alta, né, ontem, graças a Deus, mas também ficou internado no CTI durante muitos dias e se confirmou, o exame deu positivo para coronavírus. Então, é motivo de alegria também, de gratidão, porque a Rafa ficou em casa, bem mal, bem triste, né, com a situação. Eles são casados tem até pouco tempo e, graças a Deus, ele passou por essa, está em casa. Né, é um menino jovem. A gente ouve muito falar que é uma doença que acomete mais idosos, pessoas que têm doenças respiratórias, mas, na verdade, nós somos seres humanos, estamos aqui nesse mundo e todos nós podemos ser acometidos por essa doença. Mas nós cremos nesse Deus que pode nos salvar, que pode nos curar, assim como Ele fez com o Léo e tem feito com tantas pessoas também, né, que nós conhecemos, dos nossos círculos de amizade e familiares também, que esses pedidos sejam lembrados nas nossas orações. Agora eu vou chamar o pastor Renato, que vai fazer uma oração por esses pedidos. Lembrando também, irmãos, que vocês podem continuar interagindo conosco, que ao final faremos novamente uma oração de intercessão por esses pedidos e agradecimentos. Oremos então. Senhor, nós te agradecemos, porque temos um Deus a quem recorrer, e mesmo em momentos como esse, de aflição, em que esse vírus vai se aproximando cada vez mais, as pessoas mais próximas a nós sendo contaminadas, as notícias estão ficando mais perto, mas nós pedimos o teu socorro, nós clamamos a intervenção do Senhor sobre cada um de nós, nossas famílias, nossa igreja. Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a enfrentar essa situação na certeza de que estamos nas tuas mãos e que aí é o lugar mais seguro para estar. Aquelas famílias que estão vivendo o luto por perderem alguém querido, nós rogamos o consolo do teu Espírito Santo sobre elas. Aqueles que têm alguém adoentado já, como a família do pastor Sócrates, do Renato mencionado aqui e de outros, ó Deus, enche estes lares da confiança, de fé e de destemor, de que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor vai cuidar dessas pessoas, o Senhor vai tirá-las de lá. Ajude essas pessoas a depositarem a sua fé no Senhor. Abençoa os médicos que estão cuidando destas pessoas, abençoa o tratamento a que estão sendo submetidas, que elas, ó Deus, sejam curadas em nome de Jesus. Pedimos também o teu favor por aqueles profissionais da área de saúde, de transporte, do comércio, da segurança, gente que precisa ir às ruas, ó Pai, se expor aos riscos, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê a eles a imunidade necessária para não serem contaminados.
Que o Senhor também abençoe as autoridades do nosso país e do mundo inteiro que precisam tomar decisões difíceis, que eles tenham sabedoria do céu, que sejam bem assessorados e que as decisões sejam as melhores em favor da luta, da vitória contra essa doença que tem acometido o mundo inteiro. Também nós lembramos, ó Pai, dos mais idosos, tão queridos, que o Senhor nos ajude a protegê-los, a guardá-los, ó Deus, e que esse tempo de confinamento, ó Pai, seja um tempo de todos nós nos aproximarmos mais do Senhor, vivermos mais em Tua presença, em oração, em leitura da Tua palavra, em crescimento e em oportunidades para testemunhar de quem o Senhor é, do quão bom é viver na Tua presença, e que muitas vidas se aproximem de Ti, anseiem Te conhecer mais e melhor, que esse seja o tempo de salvação em nosso país, em nossa cidade, aqui ao redor, em nossas famílias, ó Pai. Ajuda, Senhor, a gente a cumprir o papel de evangelista nesse tempo. Obrigado, Deus, obrigado por essa equipe que está aqui, estes que têm labutado para que os cultos online sejam transmitidos e cheguem a tantas casas, que o Senhor leve tudo isso aqui àqueles lugares que Te aprouverem, e que, em chegando lá, a mensagem do Evangelho encontre lugar, caia em boa terra e produza frutos que glorifiquem o Teu nome. Continua a nos dirigir neste culto, a falar conosco, a nos abençoar com a Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos seguir agora. Filipão vai louvar a Deus e nós vamos, junto com ele, celebrar esse canto. Da maldição, da vergonha e solidão, cruz do gosto do fel, silêncio no céu, que se entregar por amor. Assumindo o meu lugar, seu sangue verteu, cruz, onde o Rei dos Reis suportou a dor de carregar os meus pecados, cruz do meu Jesus, servo sofredor, o Cordeiro imaculado, cruz, palco do amor, onde Deus venceu a morte. Cruz iria ao fim, cruz da maldição, da vergonha e solidão, cruz do gosto do fel, silêncio do céu, que se entregar por amor. Deus se esvaziou, assumindo o meu
cruz do meu Jesus, servo sofredor, o Cordeiro imaculado, cruz, palco do amor, onde Deus venceu a morte. Cruz, onde o Rei dos Reis suportou a dor de carregar os meus pecados. Cruz, cruz do meu Jesus, servo sofredor, o Cordeiro imaculado, cruz, palco do amor, onde Deus venceu a morte. Ele está vivo, 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 aleluia. Amém. Muito bem, irmão, chegamos agora à hora da palavra e é com muita alegria que eu passo esse púlpito ao meu amigo, seminarista aqui de nossa igreja, a quem chamamos Júnior, mas na intimidade o Juninho, né? Júnior é uma bênção para nós e um pastor das antigas, da minha infância, costumava dizer que não é prata da casa não, é ouro da casa. E é com muita alegria que eu passo a palavra ao Júnior, certo de que Deus vai falar ao seu coração, tem uma palavra do céu para a sua vida, aí onde você está. E ele estava compartilhando comigo da dificuldade que é pregar num ambiente como esse, e os espectadores, a sua maioria, estão do outro lado de uma tela, né? E não é fácil, mas ele é da tecnologia, essa juventude vai aprendendo aí, daqui a pouco vai estar fazendo isso com muita facilidade. Eu queria orar mais uma vez por ele agora. Senhor, aqui está o teu filho, e nós queremos te agradecer, porque um dia tu o chamaste, também agradecemos pelo coração obediente que deste a ele, e agora, quando ele toma a palavra, que o Senhor o tome por completo, esconda-o, ó Deus, atrás da palavra do Senhor, e usa a sua vida como um instrumento, como uma ferramenta, para falar ao nosso coração, nosso aqui, daqueles que estão assistindo ao vivo e dos que vão assistir posteriormente. Que todos estejam abertos a ouvir a tua voz, que o Senhor falará através do teu filho Júnior. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos os irmãos que aqui estão, né? Vocês que estão em suas casas. Eu peço para vocês abrirem suas Bíblias, lá em Lucas, no capítulo 24. Nós iremos ler, meditar hoje, nessa noite, justamente sobre o cenário, a ideia, né, que é transmitida pelo autor desse texto, da ressurreição. Jesus Cristo, Rei dos Reis, já havia sido ceado com seus discípulos, seus apóstolos, ciclo mais íntimo que ele tinha. Posteriormente a isso, ele é traído
ele é julgado, ele é preso, ele é condenado, ele morre, posteriormente ocorre a ressurreição. Isso é narrado nos evangelhos e especialmente eu quero pensar com vocês em Lucas no capítulo 24, sobre como nós aprendemos a olhar para a cruz e para a ressurreição e termos nelas os fundamentos da nossa esperança. E principalmente num tempo como o nosso hoje, principalmente numa realidade como a nossa hoje. Nós vivemos num real momento, num atual momento em que, infelizmente, o medo tem nos assustado, tem nos assombrado. Eu poderia até mesmo falar que eu estou feliz de estar aqui, e em parte eu estou, porque eu estou anunciando o Evangelho da graça de Deus, estou também com alguns amigos aqui, irmãos em Cristo. Porém, estar aqui nessa igreja, dessa forma, não é a forma mais legal de se estar. Confesso que, principalmente quando eu, olhando para os meus amigos aqui, né, cresceram comigo, Jansen, Desirê, que estão aqui, Bruno, Felipe, já vem a memória afetiva das vezes em que eu corri aqui, das vezes em que eu brincava aqui na igreja e tudo mais. Aí eu penso justamente que igreja, esse templo que foi construído para que nós reservássemos ele, né, dedicássemos ele à adoração ao Senhor, à edificação do corpo de Cristo e para a propagação do Evangelho, para que a comunidade de Mesquita, na qual a gente está inserido, fosse abençoada também com a nossa igreja. Essa igreja não foi feita para estar com pouca gente. Mas, infelizmente, essa é a situação que nós estamos. Isso também, às vezes, nos deixa com medo e nos deixa tristes. Mas, ao lembrar que no palco do amor, como o Felipe acabou de cantar aqui, Deus ele venceu a morte, em Cristo Jesus ele vence a morte. Cristo Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele é morto, ensanguentado, e o seu sangue nos lava de todo pecado, nos purifica de todo pecado. Nós não mais estamos separados de Deus, porque Deus ele liga ao abismo em Cristo Jesus que tínhamos separados dele. Nós seríamos impossível, meus irmãos, estarmos ligados a Deus. Só que a partir do momento em que Cristo se entrega em nosso lugar, ele paga o preço por mim e por você, eu posso ter acesso ao Pai, você pode ter acesso ao Pai, e a grande esperança que nós temos é que Cristo está vivo. E essa é a mensagem da ressurreição. Eu quero ler com vocês lá no verso 1, no capítulo 24, que diz o seguinte: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Verso 2. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando encontraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexos, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Verso 8. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 12 e a todos os outros. Verso 10. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E as outras que estavam com eles, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Verso 12, fechando esse texto, diz o seguinte: Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela palavra lida, que vai ser pregada aqui, meditada, compartilhada. Eu venho te pedir, Pai, misericórdia pela minha vida, que o Senhor venha simplesmente usar esse momento para a edificação da tua igreja, para que vidas venham se render a ti, Pai. Essa oração que eu faço, em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém.
Como eu já disse, essa narrativa, né, pode-se dizer desde o capítulo 22 de Lucas em diante, é a narrativa que consiste na paixão de Jesus. Justamente no livro de João, por exemplo, nós temos dividido os livros dos sinais e o livro da paixão, onde narra toda a paixão de Jesus. Nós podemos ver justamente essa similaridade com o texto de Lucas e nos outros evangelhos. A partir do momento que você vê Jesus se despedindo, tendo seus discursos de despedida com as pessoas, dos seus discípulos, do seu círculo mais íntimo, e dando palavras a esses homens, a essas pessoas que o seguiram, de que nada acabaria, que não seria a cruz que faria com que Jesus fosse morto, não. Que isso iria continuar, que a mensagem do Evangelho precisava continuar, e que, no contrário, a partir do momento que Jesus veio ao mundo, ele anunciava a mensagem do reino de Deus, a partir da sua morte, a mensagem que passou a ser pregada era a mensagem de Cristo. Porém, o que ronda todo esse texto, o que faz o pano de fundo dele, é justamente um contexto da Páscoa. A Páscoa era uma festa muito guardada pelos judeus, uma das principais festas, na verdade, a principal festa do calendário anual judaico. Era uma festa que ocorria durante o período de uma semana. E durante esse período de uma semana, várias pessoas saíam dos seus lugares e Jerusalém ficava cheio. Por exemplo, se você tivesse, em média, que é estipulado 25 mil pessoas durante a festa da Páscoa, com todas as pessoas que iam para Jerusalém, aquele lugar chegava a alocar cerca de 60 mil pessoas. Então você tinha um local totalmente, realmente muito superlotado, a economia girava de uma maneira totalmente diferente, muito mais intensa, muito mais ampla. E você vê também, querendo ou não, essa festa sendo algo muito peculiar e muito importante na caminhada daquelas pessoas. Porém, ela surge justamente lá no Êxodo, no capítulo 12 do livro de Êxodo, quando o anjo da morte, a Páscoa na verdade significa passagem, né? Passar por cima. Quando o anjo da morte passa por cima da casa de onde os judeus estão hospedados. E a partir daquele momento, o anjo da morte passava, e a partir do momento que ele via nas janelas e nas portas daquelas casas, marcas do sangue, o sangue aspergido do Cordeiro Pascual. Porque aqueles homens, aquelas pessoas eram ordenadas por Moisés de que deveriam cortar o cordeiro, sacrificar, na verdade, o cordeiro, e aspergir o seu sangue nos umbrais, nas soleiras das portas. E, a partir do momento que o anjo da morte passava e via o sangue nessas portas, ele passava por cima dessas casas. Porém, acontece algo também trágico, porém que colabora para a libertação do povo de Israel. Acontece a morte dos primogênitos dos egípcios. Os judeus, eles são libertos, eles não mais sofrem da opressão no Egito, porém, os primogênitos são mortos. E essa Páscoa do Êxodo, não é a Páscoa que a gente celebra. Ela tem um significado, ela é realmente revestida de um significado, e o significado dela é a liberdade e é a proteção divina sobre o povo judeu. Porém, ela significa como se fosse algo que aponta para a Páscoa de Cristo. Quando Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, eu peço até que você mantenha a sua Bíblia aberta. Ele vai dizer o seguinte: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi crucificado, foi sacrificado. Então, aqueles homens, aquelas pessoas, os judeus, não precisavam mais, meus irmãos, não precisavam mais sacrificar o Cordeiro Pascual. O Cordeiro era Jesus Cristo. A verdadeira Páscoa é Jesus Cristo. Não é mais algo que leva à morte das pessoas para que outras pessoas sejam libertas, livres da opressão, livres da maldade, não. A partir do momento que Cristo se entrega na cruz, o nosso Cordeiro, ele nos livra de toda a condenação do pecado. Nós não comemoramos a festa judaica, a Páscoa judaica. Nós celebramos a Cristo e este crucificado.
nós lembramos de Jesus, e a Páscoa é justamente isso. Uma lembrança daquilo que Jesus fez, a razão daquilo que Jesus fez. Essa é a nossa razão de viver. Jesus Cristo morto e ressurreto, e sendo o sentido da nossa vida. E justamente no capítulo anterior, por exemplo, lá em Mateus, no livro de Mateus, na verdade, Mateus 26, vai narrar a ceia com os seus discípulos. E Jesus, naquele momento em que ele narra a ceia com os seus discípulos, ele participa da ceia com os seus discípulos, ele ressignifica a Páscoa para aqueles homens. A Páscoa não é mais daquela forma, é a nova aliança que está sendo estipulada. Jesus diz o seguinte: vocês vão agora comer do meu pão, e todas as vezes que vocês comerem desse pão, vocês vão lembrar do meu corpo que foi entregue a vocês, e todas as vezes que vocês beberem desse vinho, vocês vão lembrar do meu sangue que foi derramado por amor a vocês. Então, da mesma forma que aqueles judeus celebravam a Páscoa, pensavam na Páscoa como algo de libertação, porém, que levou à morte dos egípcios, nós pensamos na Páscoa como Jesus Cristo nos libertando da condenação do pecado, pagando o preço que era meu, o preço que era seu. E a cruz e a ressurreição, ela precisa verdadeiramente fazer sentido para a nossa vida hoje. Principalmente num tempo como nós estamos agora, em que a esperança tem se diminuído, muitas pessoas têm perdido a fé. E quando eu digo fé, é justamente no sentido de acreditar que Deus está agindo nesse tempo, em que Deus tem feito as suas maravilhas já. Muitas pessoas têm desacreditado disso, mas não. Nós precisamos retomar isso e retomar de uma forma em que isso esteja pautada, essa fé e essa experiência que nós precisamos ter, esteja pautada na mensagem da cruz, na mensagem da ressurreição, que é a razão da nossa fé. E, em primeiro lugar, eu quero destacar com vocês, lá no verso 5, irei ler novamente. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? A plenitude da mensagem cristã é neste momento, no verso 5, meu irmão, expressada por esses anjos a essas mulheres. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Jesus Cristo está vivo. Essa é a plenitude da mensagem cristã. Sem a ressurreição, a nossa fé não faria sentido. Sem a ressurreição, em vão seria a nossa fé. Sem a ressurreição, Jesus Cristo não passaria de um bom exemplo de vida. Sem a ressurreição, Jesus Cristo teria ensinado as pessoas, curado, falado, profetizado, mas ainda assim, ele poderia ser morto, dado uma prova de amor, entregue numa cruz de uma maneira imensurável, mas sem a ressurreição, a nossa fé seria inválida. A cruz só faz sentido porque Cristo vence a morte. E essas pessoas têm dificuldade de entender que Jesus Cristo de fato ressuscitou. Imagina vocês saindo das suas casas. O sábado era um dia em que eles não poderiam fazer nada. Era um dia sagrado para o povo judeu. E Jesus Cristo foi morto, crucificado na sexta-feira. Aí no sábado, aquelas mulheres paradas, esperando chegar no domingo, quando sai o sol, quando o sol começa a nascer, elas vão para aquele lugar, esperando com que a pedra estivesse naquele lugar, tampando o sepulcro. E o sepulcro, imagina, uma caverna realmente horrorosa, com marcas realmente da morte, sinalizando que a morte estava naquele lugar. Mas aquelas mulheres chegam até aquele lugar, aquela pedra não estava lá, e quando elas entram, Jesus também não estava lá, ele estava ressurreto, ele ressuscitou, ele ressurgiu, e aqueles anjos dizem àquelas mulheres: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Isso é o fundamento da nossa fé, meus irmãos. Sem a ressurreição, o Espírito Santo não viria habitar em nossos corações.
Sem a ressurreição, o Espírito Santo não viria, e sem o Espírito Santo também a igreja não começaria, não daria início à igreja de Cristo. Jesus Cristo precisava morrer e precisava ressuscitar, para dar sentido e razão à nossa fé. Acreditar num Deus que morre é realmente algo que mexe com aquelas pessoas. E eu imagino também todos nós, naquele cenário, naquela época, talvez perdendo a esperança diante do cenário da crucificação, diante de um Deus, diante de um homem que se dizia Deus, o próprio Deus, e ele vai lá e morre crucificado. Mas desacreditar de que o Deus que morre ressurge, volta a viver, volta à vida, é algo mais paradoxal ainda. E isso deixa aquelas mulheres totalmente amedrontadas diante daquilo que elas estavam vendo. Então Cristo, ele nos liberta, e ele nos liberta da escravidão, ele ressuscita para viver em nós e para gerar em nós também sentido para a nossa existência. Jesus Cristo, a partir do momento que ele passa a viver em nossos corações a experiência do Jesus ressurreto, a partir do momento que nós o confessamos, Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas, ele passa a viver em nós, a nossa vida passa verdadeiramente a ter sentido, a nossa vida passa verdadeiramente a ter significado. E eu não falo, meus irmãos, simplesmente de momentos de tristeza que você para de ficar triste. Eu não falo de situações de dificuldade na sua casa, que você vê a solução, vê a situação solucionada. Eu não falo disso. Eu falo de algo além. A ressurreição, o fato de Cristo estar vivo, faz com que a gente viva somente para Ele. Não faz sentido seguir um Deus que não está vivo. O fato dele estar vivo, dele ter ressuscitado, da ressurreição ter acontecido, o fato da ressurreição ser real, ela faz com que eu possa crer e eu possa encontrar sentido para a minha existência. Em segundo lugar, em primeiro, o fundamento da nossa fé, a plenitude da nossa fé, é a ressurreição em Cristo Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. E em segundo, nós precisamos entender os benefícios que a cruz nos dá. Olha lá o verso 7, o que está escrito. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Era necessária a crucificação, meus irmãos. Era necessária a crucificação. E a crucificação, o pior instrumento de morte que tinha naquela época, ela nos traz benefícios reais e concretos. E, em primeiro lugar, eu quero destacar o benefício do perdão. A partir do momento em que Jesus estava lá sendo crucificado, no verso 34 do capítulo 23, vai narrar o seguinte: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. É diante da cruz, é diante do cenário da cruz, que Deus ele roga ao Pai o perdão sobre nós pecadores que carecemos da sua graça. Perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em segundo lugar, Jesus, ele toma o nosso lugar, ele paga o preço que era meu, o preço que era seu. No capítulo 27 de Mateus, diz o seguinte, no versículo 46. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, Yamá, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, nesse momento, ele sente o abandono e ele sofre o abandono que eu deveria sofrer, que eu deveria sentir. Ele se sente abandonado pelo Pai e nesse momento ele fala ao Pai: Pai, por que o Senhor me abandonou? Pai, por que tu me abandonaste? No lugar de eu ser abandonado, de você ser abandonado, de nós sermos abandonados, Cristo é abandonado. Ele passa por essa experiência do abandono. E em terceiro lugar, primeiro, Jesus Cristo nos traz perdão, ele toma o nosso lugar e ele também nos dá a verdadeira e a real redenção. No capítulo 19, no verso 30, está escrito o seguinte: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado.
Jesus consome o ato da salvação a partir da cruz e a partir da ressurreição. Jesus diz, olha só, acabou o que eu vim para fazer. A minha parte eu fiz. Eu andei com eles, eu ensinei eles, eu discipulei essas pessoas, eu produzi seguidores, eu fiz seguidores caminharem junto comigo, eu curei pessoas, eu me entreguei na cruz e está consumado. E é interessante a gente entender o que significa, é importante, na verdade, muito mais além do que interessante, é importante que a gente entenda o que verdadeiramente é a redenção, meus irmãos. As pessoas têm se perdido do que é a figura de Jesus Cristo, do que representa a pessoa de Cristo Jesus. As pessoas têm olhado para Jesus como uma pessoa que simplesmente foi torturada. Sim, ele passou por uma tortura sangrenta, mas ele está muito além disso, como diz lá no capítulo 24, desse texto que nós lemos em Lucas, que diz o seguinte, no verso 7, é necessário que o Filho do Homem passe por isso. A cruz não foi um acidente. A cruz não foi um acidente que Jesus poderia evitar. Não, ele veio ao mundo para passar pela cruz. A redenção era o objetivo de Deus, era plano de Deus que se manifesta, que se realiza, se materializa em Cristo Jesus. Jesus é o próprio Deus. Quando nós dizemos, nós cremos em Deus, Cristo, Filho de Deus, nós estamos dizendo, Jesus Cristo, encarnado, que habitou entre homens. Ele era o próprio Deus, foi o próprio Deus habitando com aquelas pessoas. Meus irmãos, isso trouxe diversos questionamentos para a igreja. No ano 325, por exemplo, teve o concílio de Nicéia, e nesse concílio, a reunião de tudo quanto é líder, todos os líderes da igreja se juntando para definir preceitos fundamentais da fé. Eles definem Jesus Cristo, ele é consubstancial com o Pai. Ele faz parte da mesma natureza do Pai, ele veio do Pai. Depois, posteriormente, no concílio de Calcedônia, no ano 451, de novo, outro concílio, e ali define, Jesus Cristo possui dupla natureza, ele é 100% Deus e 100% homem, ele não é 50% Deus e 50% homem, não, Jesus Cristo ele era o próprio Deus, ele era o próprio Deus encarnado que habitou entre nós. A cruz não foi um acidente, Jesus não foi uma simples vítima de um cenário social do Império Romano, não, foi muito mais do que isso. Jesus foi o nosso Redentor, ele pagou a nossa dívida, a dívida que eu deveria pagar, ele pagou em meu lugar, a dívida que você deveria pagar, ele pagou em seu lugar. Porém, Lucas, ele não deixa em nenhum momento de deixar claro que isso também foi um processo de dor para Jesus. Enquanto homem, não foi fácil para Jesus viver aquela experiência. Ele, como Deus encarnado, enquanto homem, não foi fácil viver a experiência do abandono, não foi fácil ver a experiência de ser crucificado. Ele sentiu as dores que você sentiria também se você fosse crucificado. Mas não poderia ser você, não poderia ser eu. Para haver a real redenção, tinha que ser o próprio Jesus, Filho de Deus. E só que a partir da experiência de Jesus, nós podemos ver, por exemplo, lá no capítulo 1 de João, quando ele diz o seguinte, quando a Bíblia narra o seguinte, no verso 10 e no verso 11 e 12. Aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha o verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então Jesus passa pela experiência da rejeição. O Deus que nós adoramos, Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus, ele foi rejeitado, ele veio para os judeus, para o seu povo, e o seu povo não o recebeu, o seu povo o abandonou, o seu povo não o acolheu. Jesus Cristo foi rejeitado. E durante todo um processo de rejeição, de pessoas duvidando da sua divindade, de pessoas duvidando das maravilhas que ele poderia e que ele estava fazendo naquele lugar, por aqueles povoados, ainda assim, no final da sua vida, ele passa também por experiências de rejeição, e a crucificação narra um episódio realmente terrível. E eu quero destacar com vocês 2 versos que são realmente muito dolorosos de se imaginar alguém passar. Lá no verso 2 do capítulo 19, diz o seguinte:
Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. O nosso Deus, meus irmãos, o nosso Salvador, que se entregou por nós, teve uma coroa de espinhos na sua cabeça. E alguns vão dizer que essa coroa, ela tinha talvez um formato semelhante a de um capacete, e quando era colocado naquela cabeça, e aqueles soldados romanos batiam na cabeça de Jesus através da coroa de espinhos, e a partir do momento que Jesus ia andando, ia caminhando até o ato da crucificação, aqueles espinhos iam furando, machucando cada vez mais Jesus, ensanguentando Jesus e fazendo com que Jesus sofresse cada vez mais, momento após momento, dilacerando o seu corpo por amor a mim e a você. E já não basta isso, diante da crucificação, lá no verso 28 do próprio capítulo 19, vai dizer o seguinte: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Verso 29, estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Já não basta ele ter passado por tudo aquilo, por toda essa rejeição, desde o seu nascimento. O nosso Redentor, que me deu perdão, que tomou o meu lugar, que tomou o seu lugar, ele passa por essa experiência de ter sede e no lugar de darem água para ele, dão vinagre. E além disso, ele passa toda essa humilhação diante de um público muito maior que era o seu povo. Como eu já disse no início da mensagem, o povoado em que Jesus estava, onde ocorreu, a cidade onde ocorreu a crucificação, as pessoas iam andando e tinham habitavam cerca de 25 mil pessoas. Só que na festa da Páscoa, naquela semana, mais de aproximadamente 60 mil pessoas estavam lá. Então, diante de toda aquela multidão, ele é morto numa cruz, ensanguentado, e enquanto ele pesava o seu corpo para baixo, ele ainda mais sofria porque ficava asfixiado, e ele fica 6 horas diante daquela cruz até morrer. Depois é colocado num túmulo à espera de ressuscitar. E essas mulheres vão até aquele lugar e esperam ver um corpo totalmente dilacerado, mas não encontram ninguém. O nosso Redentor viveu, o nosso Redentor vive, ele ressuscitou. O nosso Redentor, o nosso Salvador, ele deu nova vida a gente, para você. Ele deu razão à fé daquelas mulheres. A crucificação era o pior tipo de morte possível, era uma morte para criminosos, para pessoas que queriam acabar com a ordem imposta pelo Império Romano. E Jesus é colocado diante daquela condenação de cruz, ele passa por essa experiência na cruz, ele vive o abandono na cruz, ele sofre o abandono, a humilhação na cruz, tudo isso por amor a mim e a você. E isso faz com que eu tenha uma dívida impagável para com o Senhor. Você tem uma dívida impagável para com o Senhor. Meu irmão, você não é bonzinho porque você se entrega a Cristo. Você não tem outra escolha diante de tamanho amor, diante de tamanho sacrifício. Você se vê diante de um rei que se esvazia da sua glória, que vem habitar entre homens, e esse rei, esvaziado da sua glória, é ensanguentado, morto, crucificado. Não tem nada que você possa fazer a não ser se entregar a Ele, a não ser se entregar a esse amor. A cruz nos traz benefícios. E o maior benefício que a cruz nos traz é a salvação em Cristo Jesus. Eu tenho uma dívida impagável para com o Senhor. Você tem uma dívida impagável para com o Senhor. Imagina se você, por exemplo, tem uma dívida menor com uma pessoa, de R$10, R$20 que seja. Você simplesmente talvez vai agradecê-la pela dívida que ela te perdoou, se ela te perdoar. Se essa dívida for um pouco maior, você vai ficar ainda mais grato. Se uma pessoa que você está devendo R$100, R$200 te perdoar da dívida. Mas se essa dívida for impagável, você não tem nada o que fazer, a não ser se render totalmente à vontade dessa pessoa. Não tem dívida maior
que eu possa ter, que você possa ter, do que a dívida que nós temos diante de Deus em Cristo Jesus, através do seu sacrifício e através da sua ressurreição, que dá sentido para a nossa vida, que dá razão para a nossa existência. Em primeiro lugar, a plenitude da mensagem cristã. A nossa esperança é que Jesus Cristo está vivo. Em segundo lugar, a cruz nos traz benefícios, e esse benefício, o maior benefício de todos, é a salvação. E em terceiro lugar, a cruz, a ressurreição, nos dá a real esperança para uma nova vida. Acreditar, meus irmãos, que essa vida se finda aqui é algo que nos aponta para uma compaixão tremenda. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, nós já lemos esse versículo aqui na leitura bíblica, mas eu quero ler de novo com vocês, no capítulo 15, 1 Coríntios no capítulo 15, no verso 19, diz o seguinte: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Jesus, sim, aquilo que Ele faz, a sua morte, a salvação em Cristo Jesus, traz consequências para a nossa vida agora. Agora. Porque aquele que adultera, quando conhece a Cristo, não vê mais razão para adulterar. Aquele que vive na mentira, quando conhece a Cristo, não vê mais razão para viver na mentira. Aquele que vive sendo preconceituoso, sendo racista, sendo homofóbico, o que seja, quando conhece a Cristo, não vê razão para ser. Não vê razão no preconceito. Mas ainda assim, a dimensão, a plenitude da salvação está muito além da dimensão terrena, essa dimensão efêmera que nós temos aqui. Está muito além. A perspectiva que Jesus quer colocar em nosso coração, através da sua morte e da ressurreição, e da sua ressurreição, é uma perspectiva que olha tão somente para a eternidade, que entende que a nossa vida não se limita para o aqui e o agora. Faz sim, surte efeitos sim, para aqui e agora. Nós somos discípulos de Cristo e iremos testemunhar do amor dele aqui. Mas está além. A vida em Cristo Jesus nos aponta para algo além, para algo que está além do que se pode ver, que nós não temos nem ideia do que seja, mas nós simplesmente sabemos que é uma maravilha, que é a plenitude do reino de Deus. Jesus, quando estava ceando com os seus discípulos, ele diz o seguinte: eu não vou voltar a comer com vocês até a chegada do reino de Deus. Essa é a plenitude do reino de Deus. Quando todos sentam à mesa, quando todos vivem em alegria, adorando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. O pleno Deus, o Deus que merece ser exaltado. E isso é testemunhado diante da crucificação, também no livro de Lucas, no capítulo 23, no verso 43, quando ele diz o seguinte, quando ele diz o seguinte, Jesus lhe respondeu, falando para o ladrão da cruz: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. É uma dimensão muito além do que se tem agora. Jesus está dizendo para aquele homem: olha só, você tem os seus pecados, você está pagando a crucificação, com a crucificação, diante de tudo que você fez, o império está te condenando, você está sendo crucificado. Mas hoje ainda, o seu coração, o seu arrependimento, você está crendo que você pode ter perdão dos pecados. Então ainda hoje, você vai desfrutar da vida eterna. Meus irmãos, a morte ela assombra as pessoas. Por que o coronavírus tem nos assombrado? Porque nós temos a perspectiva de talvez perder alguns dos nossos amigos, irmãos em Cristo, alguns dos nossos parentes, familiares. Quantas pessoas que têm avós, por exemplo, estão com medo de perder seus avós por estarem na zona de risco? Tudo isso porque a morte ela é estranha para a gente. Nós não sabemos lidar com a morte. Nós não conseguimos ter dimensão do que a morte é. Mas Jesus Cristo, aquele que está em Cristo, ele não mais conhece a morte, mas sim vive eternamente. Aquele que está em Cristo não toma conhecimento da morte, mas sim passa a viver para sempre. A morte não é algo que toca naquele que se rende a Cristo, que tem uma experiência real com Jesus Cristo crucificado e com Jesus Cristo ressurreto. Aquele que conhece a Cristo, ele conhece a vida eterna. Ele vai ter acesso, ele terá
acesso à vida eterna. O convite que eu te faço a pensar agora, a se fazer agora, é realmente entender o que é a vida eterna. O que ela representa para você. Como eu já disse, a plenitude da mensagem cristã, que Jesus Cristo está vivo, que nós temos benefícios na cruz, que nós temos esperança para uma nova vida. E eu quero terminar minha mensagem fazendo menção a esse versículo, no capítulo 24, que diz o seguinte, na verdade, a partir do verso 6 do capítulo 24. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse, quando ainda estava na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Verso 8. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com elas. Verso 11. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucuras. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou admirado com o que viu, com o que acontecera. A experiência de fé que nós temos que ter é essa experiência de Pedro. Muitas pessoas julgam Pedro pelo fato de Pedro ter voltado ao sepulcro para ver com seus próprios olhos se Jesus estava lá. Pedro não está aqui sendo preconceituoso com aquelas mulheres, porque eram mulheres que estavam falando com ele, e ele não acreditava nelas. Não é isso. Pedro está indo testificar, porque a experiência que você tem que ter com o Cristo ressurreto é uma experiência que sai da incredulidade para a plenitude da fé. Pedro sai da incredulidade, ele não acredita no que está vendo, mas depois ele passa a crer verdadeiramente. A fé que você precisa ter, meu irmão, é essa fé, que sai da incredulidade de que tudo que a gente está vivendo aqui, todo esse cenário catastrófico que o mundo tem passado, todo esse cenário não é nada perto daquilo que Deus pode fazer. A fé que você precisa ter, você que não conhece a Cristo, é essa fé de sair do nada, da incredulidade, e ir para a plenitude da fé, de acreditar que Jesus Cristo morreu por você, se entregou por você, deu a vida dele por você, por amor a você, e te dá uma nova oportunidade de viver. Assim como ele nasceu de novo, ele ressuscitou, ele quer te dar a experiência do novo nascimento. Não sei qual tem sido os seus anseios, talvez sejam semelhantes aos meus nesse tempo. O medo, os sonos que não têm sido tão bons, o receio, a saudade de amigos, poder abraçar, poder estar junto. Mas talvez você nunca tenha tido a experiência com Jesus, de sair da incredulidade e ir para a plenitude da fé. Se você quer ter nova vida em Cristo, ser beneficiado com a cruz de Jesus, se você quer renascer para a esperança e poder ter a certeza da vida eterna, você precisa render a sua vida a Cristo, se entregar plenamente e verdadeiramente a Cristo. E você que já se rendeu a Cristo, eu te convido nesse momento, meu irmão, a reavaliar como tem sido a sua vida diante de Deus. O que a certeza da vida eterna tem afetado em você, na sua vida com as pessoas e na sua relação com Deus. Felipe vai fazer um som ao piano e eu quero que você ore nesse instante. Onde você está em família, se você quiser orar com a sua família, você pode também orar junto com a sua família. Se você quer se render a Cristo agora, peça para alguém também orar com você nesse instante. Talvez você esteja sem esperança, que eu quero te falar que a cruz e a ressurreição é a pauta da nossa esperança, é o fundamento da nossa esperança. O nosso Salvador se entregou por nós, habitou entre nós, foi rejeitado, sofreu, padeceu, mas no final, a morte não teve vez, e foi a morte da morte, a vida realmente reviveu, e ela passou a produzir vida em nós.
E nós passamos a ser, a partir do momento que nos entregamos a Cristo, essa comunidade do Espírito Santo, em que o Espírito Santo começa a viver em nossos corações. E nós passamos a viver a vida de Cristo, aquilo que Ele quer para a gente. Eu posso falar para você, com muita tranquilidade, que essa foi a melhor experiência que eu tive. Hoje eu poderia passar por coisas terríveis, por leitos de hospital, o que seja, ser uma vítima talvez dessa pandemia. Mas o maior benefício que eu tenho não se compara a nenhuma mazela. É a esperança de que a minha vida não acaba aqui. Eu fui alcançado por Jesus, Jesus transformou a minha vida, tem me transformado, e eu estou muito longe ainda de ser o servo que eu preciso ser. Mas sobretudo, a experiência que eu tive com Jesus me deu a certeza da vida eterna. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor ressuscitou, Pai. E a morte não teve vez para o Senhor. O Senhor operou maravilhas, Pai, por meio do seu Filho Jesus Cristo. E através do poder, por meio do poder do Espírito. Eu venho te pedir, Pai, que a morte do seu Filho venha fazer sentido aos nossos corações. Eu venho te pedir, Pai, de todo o coração, que não mais sejamos vítimas do medo, da culpa, da dor, mas sobretudo, toda a culpa, todo o medo, toda a dor venha a ser inferiorizada diante do benefício e da certeza da salvação em Cristo Jesus. Aquelas mulheres tinham medo, com certeza elas pensavam, quem vai tirar a pedra para a gente? Desesperadas. E a pedra não estava lá. Quando elas entram para aquele sepulcro para ver Jesus, Jesus também não estava lá. Por que procuramos entre os mortos aquele que vive? O Senhor está vivo. O Senhor viveu em Cristo e o Senhor vive em nós, através e por meio do poder do Teu Santo Espírito. Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu por nós. Pai, por favor, alcance aqueles que ainda não se renderam a Ti com o poder da Tua graça. Se manifeste a eles. Se for, Pai, para ser por meio dessa crise que temos passado, que seja, Pai, mas que o Senhor venha nascer nos corações. Rendemos graças a Ti, Pai, porque a Tua morte, a cruz e a Sua ressurreição dá sentido para a nossa vida e é o fundamento da nossa esperança. Nos faça, Pai, assim como Pedro, que saiu da incredulidade, irmos para a plenitude da fé, dia a dia, tendo a confiança, a dependência de que o Senhor cuida de nós. Nós somos a Tua comunidade, nós vivemos para Ti, nós queremos viver para o Senhor por meio e pela ação do poder do Espírito Santo de Deus, do Teu Santo Espírito. Essa oração que eu faço, amém e amém. Amém. Deus seja louvado, que a palavra do Senhor encontre em seu lugar, em seu coração um lugar, faça morada aí e produza frutos dignos de arrependimento, frutos que glorifiquem o nosso Deus. Nós vamos cantar essa música que estava sendo entoada agora. Jailson, Felipe vão nos dirigir nesse momento. Louve a Deus conosco nessa hora. A mensagem de Jesus, querido, ela precisa ser vivida na íntegra. Jesus, o Filho de Deus, precisa ser apresentado de maneira verdadeira e intensa no nosso dia a dia. Não é uma parte desse cântico diz que esse amor de Deus de entregar o seu Filho para morrer pelos pecados, o mundo ainda não conheceu. E verdadeiramente tem pessoas ao nosso redor que ainda não conheceu o amor de Deus da maneira correta. Não são poucas as pessoas que eu conheço e você conhece que diz que para ser cristão igual fulano e cicrano, ele não seria.
Alguns é desculpa para não se achegar a Deus, mas outros talvez seja fruto de um mau testemunho de outros. Então que nós devemos viver intensamente essa mensagem do Jesus, Filho de Deus, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, né? Que nos trouxe liberdade, nos trouxe nova vida, e com a nossa vida demonstrar que esse nome precisa ser exaltado, engrandecido, e mostrar através do nosso testemunho que Ele é santo, que Ele é poderoso e tem poder para libertar o homem de todo e qualquer vício, amém? Então vivamos com intensidade o Jesus ressuscitado. Deixou os céus para me encontrar, aqui não é o teu lugar, um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu Adão me alcançou, um amor assim, declare, o mundo não conheceu. Erga a tua voz e declare: no altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Novamente, levou sobre si, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. O amor
de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Amém. Deus seja louvado. Louvamos a Deus pela vida do Júnior. Que Deus te abençoe, Júnior. Dê a você sempre palavras abençoadoras para nós e faça da sua vida, do seu ministério, uma bênção para todos aqueles que você alcançar, tá bom? Nós vamos caminhando para o fim do culto desta noite e nós vamos ter mais um momento de interação agora. Temos aqui alguns motivos de oração. Vou convidar o Jailson para fazer essa oração. Então, Jailson, lembra de orar pela Carmen, irmã da Iracema, a tia do Júnior. Ela é da área de saúde e, como os demais profissionais da área de saúde, faz parte desse grupo de risco para contaminação. O mesmo pedido da Rafaela Rezende, a mãe dela, Ana Cláudia, também enfermeira, também pede por isso. A Patrícia Aleixo está pedindo para orar por Larissa, que operou a cabeça, e também por uma outra Patrícia que é veterinária e foi diagnosticada com o Covid-19. A irmã Ivone está agradecendo por sua amiga Doraci, que foi contaminada, mas já está melhor, graças a Deus, né? E também por seus vizinhos que estão contaminados, pede por elas. O Ivan interagiu bastante no nosso culto, Ivan Galvão, lá da Bahia, pede por sua vida e por sua família. Irmã Rita, nossa querida aqui, que tem uma luta constante em seu lar, com seus filhos, Tiago e André. Deus abençoe a vida da irmã Rita. E também, hoje é aniversário do Douglas, o nosso conhecido Birubiru. Vamos agradecer a Deus a vida dele também, né, nesse dia. Antes de você orar, eu queria chamar aqui à frente um casal muito precioso para nós, Leonardo e Renata. Por favor, venham aqui à frente, fiquem aqui no meio. Eu fui procurado por esse casal há um pouco mais de um mês atrás, logo depois que o carnaval passou. Os dois me chamaram no gabinete, e quando isso acontece, o coração do pastor fica gelando, né? Mas, hoje cedo, o João Pedro, filho da Raquel, veio ao culto. Eu disse que a igreja só é alegre quando tem criança, né? Então, a gente tem criança hoje também aqui. E é com muita alegria no coração que a gente compartilha com a igreja. Eles tinham planejado outro jeito de dar essa notícia, mas isso tudo aconteceu, né? Não vai ser possível. Eles me chamaram no canto: pastor, fala hoje então, que já não dá mais para segurar. São 12 semanas, não é isso? A gente não sabe o sexo, não sabe o nome, não adianta pressionar, né? Mas é hora de comemorar e de celebrar, né? Então, o pessoal do Ministério de Famílias aí, Ministério com Crianças, todo mundo está soltando fogos agora, e nós vamos agradecer a Deus a bênção que Ele tem dado a esse casal e dado à nossa igreja. A família de vocês é nossa família, a gente recebe com muito carinho essa criança que está sendo gerada, ou estas crianças que estão, a gente não sabe, né? O Léo ficou vermelho nessa hora, né, Léo? Não, fique em paz, o Deus que dá, o Deus que sustenta, não é isso? Então, Jailson, lembra de orar também por eles, e depois a gente vai partir para o final desse culto com a bênção oraônica, vamos estender a mão sobre eles também ao final para fazer essa oração, tá bom? Vamos orar então. Que Deus abençoe você que está ao alcance dessa transmissão. Por favor, considere se o seu coração é todo do Senhor. Eu estava lendo essa semana
Provérbios 27, 19. Diz assim: o coração do homem é o espelho de quem ele é. O coração do homem é o espelho de quem ele é. Em outras palavras, o coração revela a nossa verdadeira identidade. E o que você precisa é colocar Jesus por completo no seu coração. Isso está bem de acordo com aquilo que toda a Bíblia diz. O maior mandamento: amarás ao Senhor de todo o coração. Isaías apontou o dedo para o povo de Deus, amando do Senhor, para dizer: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jeremias, o outro profeta, disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus veio dizer isso também: de que adianta você não matar se no seu coração você tem ódio? É a mesma coisa. De que adianta não adulterar se no seu coração você cobiça? A palavra de Deus precisa estar totalmente no seu coração. Você precisa se abrir por completo, deixar Jesus habitar aí, ser o dono, o Senhor da sua vida, para que você possa viver uma vida de esperança, uma vida de fé, uma vida de quem vence as lutas com Jesus. Vamos orar então, colocar todos esses pedidos diante de Deus, agradecer a bênção que o Senhor tem dado ao casal Leonardo e Renata. Oremos. Nós louvamos e glorificamos o teu santo e bendito nome, Senhor. Amém, Senhor. Pela grata oportunidade, Senhor, de poder nos reunir, Senhor, em teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Reunir com os teus eleitos para glorificar o teu nome, para anunciar a tua mensagem, Senhor. Num momento, ó Pai, de distanciamento, ó Pai, pessoal, físico. Oh, Deus. Mas nós ainda temos essa oportunidade, Senhor, Amém, Senhor. de ter a tecnologia que nos ajuda, Senhor, Amém, Senhor. a chegar a tantos lares, ó Pai, através da tua mensagem, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, porque num culto como esse, ó Pai, podemos celebrar, Senhor, a tua ressurreição, Senhor. Amém, Senhor. Podemos lembrar, Pai, com bastante ênfase, ó Pai, o cumprimento da tua promessa, Senhor, de que tu ressuscitarias ao terceiro dia, Amém. vencendo a morte Amém, Senhor. e nos dando vida e vida em abundância, Senhor. Amém, Senhor. Que verdadeiramente possamos viver isso, Senhor, dia após dia. Amém, Senhor. O mundo proclama e celebra apenas em uma data. Mas nós queremos, Senhor, fazer notório, Senhor, essa tua imensa graça. Amém. Todos os dias que nós vivemos, ó Pai. Amém, Senhor. Queremos que através das nossas vidas, ó Pai, almas, ó Pai, sejam alcançadas, ó Pai, pela mensagem da cruz, Amém, Senhor. pela mensagem de um Deus amoroso que entregou o seu Filho Amém, Senhor. para nascer, viver, morrer e ressuscitar por cada um de nós. Amém, Senhor. Agradecidos somos, ó Pai, por cada pessoa, Pai, que está no seu lar nesse momento, ó Pai. Atenta, Senhor, a este culto, Pai. com saudades, ó Pai, de estar reunidos e emanados, ó Pai, em amor, congregando, mas Tu sabes de todas as coisas, ó Pai, e coloca no coração de cada um desses, ó Pai, esta oportunidade, mesmo distante, de estarmos unidos, Amém, de Senhor. sermos mais do que nunca um em Cristo Jesus. Amém. Só coração, Senhor. Amém, Senhor. Abençoe cada lar, Senhor. Abençoe, Senhor, esse momento que nós estamos vivendo, ó Pai. Nós queremos colocar nas Tuas mãos, ó Pai, a vida de cada profissional que está diretamente, ó Pai, na linha de frente, ó Pai, do tratamento dessas enfermidades, ó Pai. Amém, Senhor. Como os profissionais da nossa segurança.
os profissionais da saúde, ó Pai. Nós temos a nossa irmã Carmen, Senhor. Nós temos a nossa irmã Ana Cláudia. Amém, ó Deus. E outras Protege, pessoas, guarda. Senhor, que nós conhecemos, que estão ali, ó Pai, na linha de frente, tratando com bastante profissionalismo, com bastante amor. Guarda, Senhor, cada profissional desse, Senhor. Livra com a tua mão de poder cada um deles, ó Pai, de serem infectados, ó Pai. E que através do seu amor em tratar, através da sua preocupação, essas pessoas também com certeza vão estar demonstrando, ó Pai, o teu amor a cada um desses pacientes, ó Pai. Toma a vida, Senhor, daqueles que se descobriram, ó Pai, infectados, ó Pai. Ó Deus. Que a fé, ó Pai, não possa faltar nos seus corações de que mesmo ali tu estás com eles, ó Pai. Amém. Que nós temos um Deus, ó Pai. Nós temos um Deus que nos livra do perigo e também nos livra no perigo, Senhor. É verdade. Que essa mensagem, ó Pai, seja forte no coração de cada um deles, ó Pai. Verdade, Senhor. De cada um deles, ó Pai. Que tu és um Deus presente. E mesmo ali, Senhor, está atuando na vida deles. Amém. Esteja atuando na vida de cada enfermo também desta igreja, Senhor. Sim. Pessoas que foram mencionadas aqui, que se sintam, ó Pai, constantemente visitadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Se sintam confortadas, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo também. Corações enlutados, ó Pai, porque infelizmente essa enfermidade tem trazido luto aos corações de tantas pessoas, ó Pai. Que essas pessoas sejam, Pai, consoladas pelo Teu Espírito Santo, fazendo aquilo, Senhor, que nós humanos não podemos fazer. Senhor. Amém. Te agradecemos, Senhor, pelos aniversariantes, ó Pai. Nós temos o Douglas, ó Pai, daqui na nossa igreja. Nós temos o Pedro Aleixo também. Obrigado, Senhor. E outras pessoas que agora falem o nome, ó Pai. Mas que também celebram, ó Pai, mais um ano de vida concedido por Ti, Senhor. Amém. E verdadeiramente, Senhor, seus corações possam estar pulsando, ó Pai, de gratidão a Ti por mais esse feito, Senhor. Amém. Queremos também agora, Senhor, com muita alegria também, ó Pai, agradecer a Ti, ó Pai, pela chegada de mais uma criança a essa igreja, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Muito Pai, obrigado. pela vida deste casal, ó Pai. O Senhor está concedendo, Senhor, Amém. mais esta Obrigado. bênção, Senhor, na vida deles, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Esse bebê, ó Pai, que está sendo gerado, ó Pai, Oh, Deus. em todo momento ali na barriga, Cuida Pai, de que tudo, corra Senhor. tudo bem, todo o período Cuida da de gestação, tudo, Senhor. seja acompanhado e Faz os dirigido teus primeiramente filhos por descansarem Ti, no Senhor. Senhor. Dê todas as diretrizes, Senhor, a eles, ó Pai. Mostre todos os caminhos a eles, ó Pai. Amém. Dos profissionais que irão ajudar, Senhor. Que o Senhor possa abrir o entendimento deles, Senhor, desde já, para que sejam excelentes pais, ó Pai. Amém. Que é o que nós acreditamos, ó Pai, que serão, ó Pai. Amém. E que esse bebê, Senhor, desde já, ó Pai, seja consagrado a Ti, gente. Amém. E seja uma bênção aqui na vida da nossa igreja. Amém. Nós estamos alegres, Senhor, por esse Verdade, Senhor. feito, ó Pai, do Recebe a Senhor nossa na vida alegria deste em louvor ao casal, Senhor. Sim, nós E mais te uma louvamos. vez, ó Pai, queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que aconteceu aqui nesta noite. Obrigado, Senhor. Queremos te agradecer pela vida do pastor Renato, Senhor. Obrigado, Senhor. Suplicamos, ó Pai, que ele e sua família, ó Pai, sejam renovados dia a dia pelo Teu poder. Amém. Podemos, ó Pai, perceber a preocupação do Teu servo, mesmo diante, Senhor, desse afastamento, a preocupação do Teu servo em continuar trazendo alimento para o rebanho, Senhor. Então que o Senhor renove as forças deles, que o Senhor possa estar com eles nas lutas que porventura estejam travando, Senhor, dando força e sabedoria, e que eles continuem, ó Pai, assim como estão diante desta congregação, Amém. proclamando o Teu evangelho, ó Pai, Amém. e dirigindo, ó Pai, com toda a energia, ó Pai, a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, e te suplicamos que Tu dirija-nos, ó Pai, para os nossos lares, guardado pelo Teu poder, e que ao chegarmos também ao nosso lar, possamos encontrar tudo bem pela graça de Deus, o Pai. E em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. 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 Muito bem, nós vamos encerrar então esse culto online, essa transmissão. Vamos recitar a bênção araônica, como sempre fazemos, mas dessa vez eu vou pedir que tanto nós que estamos aqui, quanto aqueles que estão em casa, vamos estender a mão para a tela assim, a gente vai impor as mãos, como quem está abençoando o casal e também o bebê que está sendo gerado no ventre da Renatinha. Tá bom? Vamos lá?
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém. Deus abençoe a todos, uma semana de vitória e até quarta-feira no culto de oração, estudo bíblico, e no próximo domingo, e até quando o Senhor permitir que a gente esteja de volta aqui para essa comunhão horizontal, porque a vertical a gente não perde nunca, porque o Espírito Santo está sempre conosco. Que a bênção de Deus esteja sobre vocês. Amém.